bem-vindos ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar as propriedades coligativas das soluções. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. As propriedades coligativas, o que vinha a ser propriedades coligativas? Propriedades coligativas nada mais são que propriedades que dependem da quantidade de solutos quando adicionado a um solvente. Então, essas propriedades elas dependem apenas da quantidade, do número de partículas de solutos que vão estar presentes na solução, independente da sua espécie. E aí nós iremos estudar essas propriedades aqui, o abaixamento da pressão de vapor, a elevação do ponto de ebulição, o abaixamento do ponto de congelamento e a osmose. Antes de iniciarmos o estudo dessas propriedades, nós precisamos estudar o que vem a ser a pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor é aquela que é exercida pelos vapores saturados de um líquido quando estes estão em equilíbrio dinâmico com a fase líquida. Então, o que acontece? Imagine vocês, aqui a gente tem um líquido. Na figura 1 nós temos um líquido que tem um êmbolo móvel. Quando esse êmbolo ele é deslocado, o que acontece? As moléculas do líquido que estão na fase líquida, aí vale a redundância, elas passam para a fase de vapor. Veja que a gente tem aqui umas setas indicando a passagem dessas moléculas da fase líquida para a fase de vapor, mas também a gente tem aqui setas indicando que as moléculas estão voltando para a fase líquida, elas estão condensando. Só que tem mais moléculas passando para a fase de vapor do que moléculas condensando. Depois de um certo tempo, a gente chega no equilíbrio. Vejam que agora nós temos a mesma quantidade de moléculas que estão passando para o estado de vapor, estão voltando para o estado líquido. Nesse momento, nós temos um equilíbrio dinâmico. Nesse momento, nós temos a pressão máxima de vapor, que é a pressão que é exercida pelos vapores saturados de um líquido quando estes estão em equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico é justamente isso. A quantidade de moléculas de líquido que passam para o estado de vapor é o mesmo número, a mesma quantidade de moléculas que condensam, que volta para o estado líquido. E aí nós temos alguns fatores que acarretam a alteração da pressão de vapor de um líquido. O primeiro deles é a temperatura. A gente tem que lembrar que temperatura é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de agitação das partículas de um sistema. Então, quanto mais agitadas estiverem as partículas desse sistema, maior será a temperatura. E então vamos imaginar que um líquido que está na temperatura 1 e um outro líquido, e esse mesmo líquido depois na temperatura 2. Vamos imaginar que a temperatura 2 ela foi aumentada. E aí o que acontece? Toda vez que a gente aumenta a temperatura de um líquido, mais moléculas irão sair da fase líquida para a fase de vapor. E, consequentemente, se muitas moléculas estão saindo da fase líquida para a fase de vapor, vai haver um aumento da pressão de vapor, já que elas vão sair em maior quantidade. Vejam aqui que quando a gente considera que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1, o que vai acontecer? A pressão 2 vai ser maior do que a pressão 1, porque mais moléculas vão estar passando para o estado de vapor quando a temperatura está mais elevada. Um outro fator que altera a pressão de vapor é a natureza do líquido. Para que um líquido passe para o estado de vapor, é necessário que as interações entre as moléculas elas sejam rompidas. Se um líquido apresenta interações muito fortes dentro dele, entre as moléculas dele, ele vai ter uma dificuldade maior para passar para o estado de vapor, para a fase de vapor. Nós temos três líquidos aqui, o éter, o álcool e a água. E aí o que acontece? Se nós analisarmos aqui um gráfico temperatura versus pressão de vapor, o que acontece? Para uma mesma temperatura, nós vamos ter a pressão de vapor do éter maior do que a pressão de vapor do álcool, que é maior do que a pressão de vapor da água. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as moléculas do éter, na fase líquida, elas têm interação menor do que aquelas que estão presentes no álcool e do que aquelas que estão presentes na água.
A água é quem apresenta a maior interação entre as moléculas, por isso que, quando comparamos aqui entre os três líquidos, a água é quem tem a menor pressão de vapor para uma mesma temperatura. Então, a pressão de vapor, ela além de depender da temperatura do sistema, ela depende também da natureza do líquido. Se o líquido tem interações muito fortes, ele vai ter uma dificuldade para passar para a fase de vapor. Consequentemente, a sua pressão de vapor vai ser mais baixa. Se o líquido tem interações mais fracas lá no seu sistema, essas moléculas vão passar mais facilmente para o estado de vapor e, consequentemente, a pressão de vapor desse líquido vai ser maior. Fatores que não acarretam alteração na pressão de vapor são o volume da fase gasosa e o volume da fase líquida. Então, independente de termos mais líquido ou menos líquido, a pressão de vapor não vai ser alterada desde que, claro, o sistema seja com os mesmos líquidos. Porque depois de um tempo a gente viu que ocorre um equilíbrio dinâmico da quantidade de moléculas que vaporizam para a quantidade de moléculas que vão condensar, independente da quantidade da fase líquida e da fase de vapor. Então isso não altera a pressão de vapor. Mas o que vem a ser a pressão, qual é a relação entre a pressão máxima de vapor e a temperatura de ebulição? O que é que a gente tem que entender? Né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Se um líquido ele tem as interações muito fortes dentro do seu sistema, para que ele passe para a fase de vapor, vai levar mais tempo. A ebulição a gente já viu em outro momento, em outros estudos, que é a passagem da fase líquida para a fase de vapor. Né? O sistema fica meio tumultuado, com formação de bolhas, e naquele momento está havendo a mudança de estado físico, a mudança de fase. Né? Um líquido ele ferve, ou seja, ele entra em ebulição, a temperatura na qual a pressão máxima de vapor se iguala à pressão exercida sobre sua superfície, ou seja, a pressão atmosférica. Então, para que ocorra a ebulição, é necessário que a pressão máxima de vapor ela se iguale à pressão exercida sobre a superfície, ou seja, a pressão atmosférica, para que o líquido consiga ferver, consiga sair, né, as moléculas do líquido consigam sair para a fase de vapor. Aqui a gente pode ver um gráfico, temperatura versus pressão, e aqui para a água, a gente sabe que a temperatura de ebulição da água é a 100 graus a uma pressão de 1 atmosfera. Essa pressão é a pressão que está ao nível do mar. Se nós baixarmos a pressão, imagine que aqui seja um valor hipotético, número 250. Né? Aqui está 760 milímetros de mercúrio e aqui seja 260, 250. Né? Um valor hipotético aqui. É um valor menor do que a pressão atmosférica. O que é que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Essa temperatura de ebulição ela vai diminuir. Ela vai ser uma temperatura que vai ser menor que 100 graus. Entende? Então, a pressão atmosférica ela tem uma influência muito grande na questão na temperatura de ebulição de um líquido. E aí a gente pode ver aqui, né, a influência da pressão atmosférica na ebulição dos líquidos puros. Nós temos uma tabela aqui. Quanto menor a pressão atmosférica, menor será a temperatura de ebulição, porque a pressão atmosférica é uma força de oposição. Se essa força de oposição ela é menor, o líquido vai passar mais facilmente para a fase de vapor. Então, consequentemente, o ponto de ebulição ele é menor. Vejamos aqui Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está ao nível do mar. Então, a gente vai considerar altitude zero. A água ferve a uma temperatura de 100 graus. À medida que vamos subindo, ou seja, vamos aumentando a altitude, a temperatura de ebulição ela vai diminuindo. Vejam vocês, a temperatura de ebulição ela vai diminuindo à medida que a altitude vai aumentando. Então, quando nós saímos do Rio de Janeiro, que é uma cidade que está ao nível do mar, e vamos ao Monte Everest, que é o ponto mais alto da Terra, com quase 9.000 metros de altitude, a gente vê a diferença bem grande na temperatura de ebulição. Por quê? Porque no Monte Everest, com a pressão atmosférica ela é menor, o líquido vai passar mais facilmente para o estado de vapor.
Então, se ele vai passar mais facilmente para o estado de vapor, a sua temperatura de ebulição ela diminui. E agora a gente pode começar a estudar as propriedades coligativas propriamente ditas da solução. A tonoscopia ou a tonometria nada mais é que o abaixamento da pressão de vapor de um solvente quando a ele é adicionado um soluto não volátil. A gente tem que lembrar que esse termo aqui, não volátil, quer dizer que não passa facilmente para o estado de vapor. Então imaginemos que nós temos aqui na figura A, aqui na figura A nós temos o solvente puro, seriam somente moléculas de água. Aqui eles estão em equilíbrio, então a quantidade de moléculas que passam para o estado de vapor é a mesma quantidade de moléculas que condensam, mas depois que é adicionado um soluto não volátil, como o cloreto de sódio, o sal de cozinha, o que é que acontece? Essa pressão de vapor ela diminui. Por que que isso acontece? A vaporização do líquido ocorre principalmente na superfície do líquido. Então, quando a gente adiciona um soluto não volátil, esse soluto não volátil ele começa a ocupar posições na superfície do líquido que seriam das moléculas do líquido. Então, se nós vamos ter uma quantidade menor de moléculas do líquido na superfície para evaporar, consequentemente a pressão de vapor ela vai diminuir. Toda vez que a gente adiciona então um soluto não volátil, a gente vai levar a uma diminuição da pressão de vapor daquele solvente. E a gente também tem que ter em mente, a gente tem que lembrar que quanto maior for o número de partículas, ou seja, o número de mol, quanto maior for esse número de partículas dentro do solvente, né, o número de mol de soluto não volátil, quando é adicionado nesse solvente para formar a solução, maior vai ser o abaixamento da pressão máxima de vapor. Vejamos aqui, por exemplo, nós temos aqui de novo um gráfico, temperatura versus pressão de vapor. E aí o que acontece? Nós temos aqui a água, um líquido puro. Digamos, vamos levar em consideração que nós temos o líquido puro aqui. A temperatura de 30 graus, a pressão de vapor da água, que é o líquido puro, é esse valor aqui de 31,82. Após a adição de 1 mol de glicose, vejam, essa é a quantidade de glicose que é adicionada. O que é que acontece? Uma diminuição da pressão de vapor. De 31,82 vai para 31,26. Quando nós adicionamos, além da glicose, nós adicionamos o sal de cozinha, só que a gente dobrou a quantidade de glicose, era 1 mol, nós colocamos 2 mols agora e mais 1 mol de sal de cozinha, a pressão de vapor ela diminui um pouco mais. Então a gente já viu que a pressão de vapor ela diminui toda vez que nós adicionamos um soluto não volátil a um solvente. Porque, como eu falei para vocês, na superfície do solvente, essas moléculas do soluto elas passam a ocupar os espaços que seriam de moléculas de solvente, moléculas essas que são voláteis. Então, como o solvente não é volátil, essa pressão de vapor ela diminui. Agora nós temos aqui a questão da ebulioscopia ou ebuliometria, que vem a ser nada mais, nada menos que uma elevação da temperatura de ebulição do solvente em solução. Então, assim como ocorre a diminuição da pressão de vapor, porque as moléculas do soluto elas ocupam espaços que seriam das moléculas de solvente para vaporizar, a ebulição também vai sofrer a mesma coisa. Então, moléculas de solvente que iriam entrar em ebulição, elas são atrapalhadas, entre aspas, pelas moléculas de soluto. Então, consequentemente, se esse líquido ele tem mais dificuldade de passar para a fase de vapor, ele vai ter um aumento na sua temperatura de ebulição. Então, aqui, agora a gente pode ver uma outra propriedade coligativa que vem a ser a crioscopia ou criometria, que nada mais é que o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente em uma solução. Então, o que é que acontece quando é adicionado um soluto
em um solvente, a gente já viu que ele atrapalha esse solvente a passar para a fase de vapor, por isso que ocorre a diminuição da pressão de vapor. Isso vai acarretar também no aumento da temperatura de ebulição e vai acarretar numa diminuição da temperatura de congelamento, porque o que seriam moléculas somente de solvente para cristalizar vão ter lá moléculas de soluto que vão estar atrapalhando. Então, consequentemente, essa cristalização, esse congelamento vai acontecer a uma temperatura menor. Aqui a gente tem um gráfico, de novo, aqui temperatura versus pressão, e aí a gente pode observar que a água pura aqui, nós temos aqui a água solvente, né? A gente pode analisar o gráfico em azul aqui, essa parte da água solvente, mas quando é adicionado um soluto, o que acontece? Ocorre uma diminuição aqui da temperatura de congelamento, que nós estamos chamando aqui de ΔTC. Então, ocorre a água pura, ela congela a 0 grau, mas quando é adicionado um determinado soluto, aqui nesse exemplo, houve uma diminuição para 1,86. Já a água pura, ela ferve, ela sofre ebulição a 100 graus, que nós estamos chamando aqui, né, essa variação de ΔTE. Quando é adicionado um soluto não volátil, ocorre um aumento para 100,52. A gente tem que ter isso em mente, que a adição de um soluto não volátil vai acarretar em mudanças nas propriedades daquele sistema. São essas propriedades chamadas de coligativas. Se nós tivermos mais soluto, maior será o efeito dessas propriedades. E por último, nós temos aqui a osmose. A osmose nada mais é que a passagem, né, de um solvente para uma solução através de uma membrana semipermeável. Essa membrana ela vai permitir apenas que o solvente passe e não o soluto. A gente tem que ter em mente que o solvente vai passar da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, através de uma membrana semipermeável. Então, nós temos aqui, né, uma situação onde nós temos água de um lado e nós temos uma solução com glicose. Nós temos água de um lado, nós temos uma solução com glicose do outro lado. Aqui nós temos uma membrana semipermeável e o que acontece? Acontece a osmose. A osmose é a passagem do solvente do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Então, vai passar água para o lado da solução de glicose através de uma membrana semipermeável. Depois de um tempo, nós temos essa situação aqui, onde o volume do solvente puro diminui e o volume da solução ele aumenta. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.